Bom dia. Vamos começar com álgebra e talvez um pouco de conjuntos de relações também, mas a ideia é focar em álgebra hoje. Ah, Na aula anterior, se não me engano, foi anterior mesmo? Foi. Sim. Ok, na aula anterior, a gente estava discutindo sobre esse vocabulário de várias versões assim, de morfismos, que todos são homomorfismos no grupo, e a pergunta é o que significam esses. Se eu decorar a palavra morfismo com algum desses prefixos, e tem dois que a gente não definiu, que foi o monomorfismo e epimorfismo. Então, quero definir isso hoje, que eu acho que alguém poderia ter. A pergunta é, alguém que não foi lá roubar e ver algum spoiler grande, poderia adivinhar o que significaria monomorfismo e epimorfismo? Poderia adivinhar o que significa se eu falar monomorfismo? Eu já falei o que não significa, certo? Não significa adjetivo, não significa subjetivo. Mas o que significaria mesmo? Um chute? Depois da aula anterior? Ok, na aula anterior a gente viu, não a aula anterior de álgebra, mas na aula anterior, de, sei lá, segunda-feira, a gente estava revisitando a ideia de injetividade e subjetividade. A gente percebeu que, na verdade, nosso coração sempre pareceu meio cancelamento a ideia de injetivo, só que era um problema, tipo, estou cancelando para qual operação? Porque a aplicação da função ah, não fica entre funções, não fica entre pontos. E a ideia aqui era ver o que eu posso inferir se eu considerar a ideia de cancelamento esquerdo para f, e qual conexão que eu posso fazer com isso, com as outras ideias. E chegamos nesse grande homework, que acho que foi ignorado no Zulipa de agora. Façam isso, não vou fazer, mas é um dos mais essenciais homeworks para essa unidade. Ah, Então, na verdade, o monomorfismo acaba significando isso. O epimorfismo acaba significando isso, ok? E temos até umas palavrinhas mais chiques ainda para isso e isso, que seriam split mono e split epi, mas quero que vocês esqueçam isso por enquanto, a gente vai revisitar isso depois. Então, posso voltar agora nesse vocabulário e definir que a F é um mono. Na verdade, a mesma ideia que temos sobre injetiva, injetora e injeção, certo? Entre adjetivo e substantivo, temos aqui também, se eu tenho que F é um homomorfismo, eu posso falar que ele é mônico, mas se eu quero falar diretamente sobre o F, o que ele é um monomorfismo. E a mesma coisa sobre F, tem esse nome engraçado, épica, ou ela é epi. Morfismo, ok? Ou posso falar só mono e epi, essas são bem, essas siglas, essas abreviações são bem comuns. Cuidado quando a gente vai falar de novo sobre posets, a gente tem a ideia lá de função monótona, e tem o mesmo prefixo, mas não tem nada a ver monótona com monomorfismo. Aí, cada vez que eu vou escrever mono, vai significar monomorfismo. Ah, então, vamos definir isso. Eu tenho, então, no final das contas, para definir qualquer uma das duas, eu preciso começar com um F que ela já é um homomorfismo entre grupos. Então, eu tenho F, que vai de um grupo A para um grupo B. E a ideia é que ela é um monomorfismo. Desculpa, homomorfismo. Vou escrever isso assim. É meio óbvio que ela é um homomorfismo pelo fato que eu fiz questão de botar como domínio, como codomínio, as letras que eu uso para juntar o grupo, junto, obviamente, com sua estrutura que me interessa, a estrutura de grupo. Então, o que significaria que F é mono
simplesmente que ela é cancelável, mas precisamos entender o que significa isso nesse contexto. Chutes, o que significa ele cancelável? Aumenta muito o volume. Sim. Os grupos F e F a linha. O F não é um grupo. Calma aí, acorde. Estou definindo o que significa isso. Ok, eu vou querer definir o que significa F também. Enquanto vocês pensam para uma outra tentativa aqui, obviamente isso vai acabar sendo R cancelável. E minha pergunta vai ser novamente o que isso significa. André? Aham. Para todo, fala de novo. Não, uma das grandes vantagens que tem tudo que vamos fazer aqui é que vai acabar sendo pointless, sem pontinhos. Então não vou querer quantificar sobre os bichinhos do grupo, certo? A ideia é me livrar dessa obrigação para falar no nível dessas coisas aqui, certo? O que significa ele cancelável? Fale. Quem é A? Fala esse pontinho para mim. Em geral, esquecem funções, que qualquer coisa. Cancelável pela esquerda significa o que é? Como formaliza isso? Como posso escrever isso? Sim? Se eu tiver outras duas, tipo a G e um H, Ok. Aham. aí eu consigo cancelar o F. Muito bem. Então seria, mas com qual operação? Porque para botar essas duas coisas junto, eu estou entendendo que eu estou operando. Qual a operação aqui? Composição. Composição, muito bem. Aí eu vou escrever isso como U e V. Seria aqui, opa, F depois da U igual F depois da V. Garanta que o U e o V já eram a mesma. E agora a pergunta é qual é a quantificação aqui? Que eu escrevi dessa maneira meio bagunçada. Deveria poder escrever só isso com essa ideia que a gente tem que, olha, se aparecer livres variáveis, são sempre quantificadas universalmente, mas se fosse a questão de escrever ah, o que está implícito aqui, só para garantir que a gente está entendendo nesse caso, porque tem uma parte sutil. Qual seria a quantificação aqui? Aparecem certas coisas aqui do nada. Como é? O U e o V, sim, é para quantificar eles, a gente vai descobrir que vão aparecer outras coisas do nada também. Quais seriam? Onde moram esse U e V? Breno? Não de unit, por que de unit? Se eu ia falar para unit, acabaria falando uma coisa muito, muito perto exatamente do que significa injetivo, a partir dessa discussão que a gente tinha a outra vez aqui, pronto, exatamente esse aqui, onde eu posso identificar um bichinho aqui com uma seta que associa o único membro do unit para ele, e blá blá blá. E acabar falando exatamente a ideia de injetividade, só que em vez de falar para todo pontinho no A, eu falaria para toda seta do unit para o A, e aqui seria a mesma coisa, certo? Tá perto, mas não quero me livrar dessa ideia do unit. O unit, de fato, essa ideia do unit me permite não falar sobre pontinhos, mas essencialmente falar a mesma coisa que a pessoa que usou pontinhos falou. Agora quero uma coisa mais assim, geral. Yasmin? Porque o que eu preciso é que ele saia de qualquer para B, Qualquer o quê? qualquer tipo
Ok? Ou seja, então se eu botar um Não, parâmetro, peraí, minha pergunta é onde mora o U e o V. onde mora o tipo? Como é? Sim, qual é o tipo do U e do V? Porque eu tenho aqui meu desenho, se eu ver como fica esse desenho. Ah, ok. Grupo, Um segundo. Como é? grupo para Espera aí, um segundo. Aqui eu tenho, quero desenhar tudo que tenho aqui. Eu vou, inclusive, distanciar isso para fazer minha setinha um pouco maior. Cadê minha F? Minha F está aqui. Ela é de A para B. Cadê o U e o V? Ele faz o quê? Eles sentam no A, muito bem, sim. Ok. Então, já que eu preciso quantificar o U e V, eu sei que eles vão precisar entrar no, no, me ajudem aqui, no A, ok. Então, o que eu tenho aqui é que, como que eu nomear esse cara, vou nomear de, sei lá, D. Pergunta, precisa ser o mesmo ou não? Ou poderia ser D' aqui, para ter uma U e uma V? Ah, não, porque não seriam iguais. quem não seria igual? Não, porque aqui tenho U igual V. Aí quando tem que ser do mesmo tipo. Muito bem, muito bem. Então, aqui só vou fazer um D, tentar fazer um D mais bonito. E aqui tenho então o U e o V. Como é? Essa é a minha pergunta agora, porque, ok, falamos D, A, B, mas precisamos lembrar que eu estou falando tudo isso no contexto dos grupos. Então, eu quero saber qual é o tipo da U mesmo. Alguém, mão. Heitor, se não tipo, faltou uma palavra critical aí. Fale, fale. D para A, X. Ok, obrigado. Caiu nessa pegadinha. Não apenas uma função, esse é todo o ponto aqui. É de caligráfico para caligráfico. Então, ele é o quê? Homorfismo. Isso vai fazer grande questão, porque pode ser, então, que quando você vai quantificar lá, você vai considerar qualquer função que sai do cálice de D para o cálice de A, mas, na verdade, sobre muitas delas você não deveria ser nem aí, porque elas não valem, assim, como setas, assim, válidas nesse mundo de grupos. Então, quando eu vou falar aqui para todo U, esse U precisa ser homomorfismo. Então, poderia escrever isso para a gente lembrar da outra notação também. Aqui tudo isso é implícito, vai ser para todo o U, que o tipo dele é homomorfismo de onde para onde? Do D para A. E o V seria também, então não preciso repetir isso. Só que o que eu preciso fazer mais? Quem chegou do nada aqui? Sim, Yasmin? Peraí, então outra Yasmin. O D chegou do nada, então? Para todo D. E esse D é o quê? Muito bem. Então seria para todo D, grupo. Toda essa coisa aqui é inferível a partir do que eu escrevi. Porque seria a única coisa que deixaria isso compilar com tipagem certa. Entendemos qual é essa igualdade aqui? É qual? No tipo? Continua? De? A para B. De não? Não, D para B. De D para B, exatamente. Essas duas são assim. Então aqui é de D para B.
E essa igualdade aqui? De D para A, muito bem. D para A. Ok. Similarmente, eu vou deixar vocês, na verdade, escrever o resto, não vou escrever isso, mas como apareceria o diagrama aqui? Como apareceria esse diagraminha que tenho aqui? Muito bem, então essa coisa toda vai significar... Ok, vamos lá. Alguém pode me ajudar? Por que eu escrevi F linha aqui? Isso não faz sentido nenhum. Essa era a pergunta de Olivia. Ok, obrigado. Não, esse é o F, tá? Que foi cancelado. Ok. E agora essas coisinhas, na verdade, vão sair do B e eles vão entrar numa coisa que eu vou chamar de C. Ok. E qual é a aplicação que eu vou ter aqui? Seria qual? Essa aplicação equivalente. U composta com F igual U composta com... Ok, muito bem. Tá. Então já fizemos isso, vou copiar para escrever. O desenho aqui é assim. Como eu poderia descrever essa situação aqui falando que esse diagrama comuta? O que significa que ele comuta? Que se você botar o seu dedo, Blá, 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 mas nesse caso o que significa? O que significa se alguém alegar, ei, esse diagrama comuta? Como é? Não, viajou demais. Não tem nada a ver com isso. Não, a ideia aqui que a Yasmin estava falando, de botar dedos, blá, 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 os caminhos, blá, blá. Quais dois caminhos, blá, blá, blá. Tem vários detalhes lá para esse blá, 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 ok? com F é igual a V com F. Significa exatamente essa equação, nada mais. Porque os únicos dois caminhos interessantes aqui é o U e depois a F, o outro é o V e depois a F. Então, se eu falar que comuta, significa que esses dois são iguais. Então, se eu falar que isso comuta, eu acabei de falar isso com outras palavras. Inclusive, a Andrea contou, se eu não ouvi, que ali você esqueceu de trocar o lado. Eu esqueci o quê? Trocar o lado da R nessa... Sim, estou no processo disso. E preguiça de reescrever, porque eu acho que está ok. Ok. E as igualdades também preciso trocar, na verdade. Essa é de A para C aqui. E a outra, essa é de B para... Sim, de B para C. Ok. A coisa boa é que sabemos agora o que significa mono e epi. E agora, finalmente, podemos demonstrar. Isso é um teorema, então. É importante apreciar isso. Quero enfatizar. Vou escrever assim. Sejam na verdade, o que eu preciso aqui sejam A, B grupos. Quero mostrar que é IF, na verdade, pronto. Vou escrever os dados diretamente. Então, eu tenho A e B grupos. Quero demonstrar que F é monomorfismo
se e somente se f injetiva. E também f ep, se e somente se f subjetiva. A coisa importantíssima aqui para entender é que essas coisas aqui não são o quê? Alguém falou? Sim, o que é? Exatamente, não uma definição. Estou avisando isso porque na grandíssima maioria da literatura que vocês podem pegar sobre livros sei lá, de álgebra, vocês vão ver isso como definição. Não, esse é um teorema, as coisas significam diferentes coisas. No mundo dos grupos acaba acontecendo isso. Então, talvez alguém que só quer ficar preso só no mundo na vida dos grupos poderia sobreviver comunicando e falando adjetivo, blá, blá, porque a extensão acaba sendo a mesma. Mas a gente sabe melhor e isso é como importantíssimo para fechar. Não é nada difícil. Outras dúvidas? Ok. Quero voltar a mais uma coisa que aconteceu na última ou acho que na penúltima aula. A gente estava estudando os kernels. Pronto. Ninguém fechou isso, ou é minha ideia? O subgrupo normal. Fechou? Eu não vi. Fechou? Fechou? Alguma Yasmin? É? A gente demonstrou aqui junto, aqui, na verdade, a demonstração está aqui. A gente demonstrou aqui que é um subgrupo. Como é? Com não justificativas, né? Mas estou falando sobre o subgrupo normal. Ok. Façam, não quero fazer. É simples, não tem algo muito grande, mas a ideia então é que, vamos voltar para o spoiler, o kernel, no final das contas, foi esse bichinho, certo? Ou todo o conjuntinho que foi associado à entidade no B. Eu sei aqui que a φ é um homomorfismo e nada mais. Eu tenho um grupo A e um grupo B. E pela descoberta que o kernel é um subgrupo, eu já sei que posso particionar de pelo menos duas maneiras, né? Pelas esquerdas, no máximo talvez, mas enfim, a partir do kernel, posso particionar todo esse grupo aqui, ok? Só que, como vocês vão descobrir quando vocês finalmente vão fazer esse homework, o kernel sempre é um subgrupo normal. Então, isso significa que existe exatamente uma maneira de particionar. Era mão ou não? Não. Débora, não? Aqui. Existe uma maneira para particionar meu domínio, certo? Esse grupo a partir do kernel, porque a esquerda e a direita são a mesma coisa, porque o kernel é um subgrupo normal. Então, o que falta mais aqui para dar um pouco mais spoilers e deixar um pouco mais coisas para vocês testarem é algo sobre a imagem. Também foi... o que foi mesmo? Também foi homework verificar que a imagem do φ é um subgrupo do B e testar também se ele é um subgrupo normal do B. Fez as duas? A primeira, e descobriu que é um subgrupo? Ok, não sei se está certa porque não vi, mas tua conclusão pelo menos está certa. É um subgrupo. Alguém tentou isso? Ok, procurem contra-exemplo aqui. Ou seja, a imagem da φ não é necessariamente um subgrupo normal. Então, a melhor coisa que eu posso garantir é essa. Então, eu sei que a imagem, qual a imagem aqui no meu desenho? É qualquer coisa que está colorida dentro do B. Então, a imagem do φ é essa coisa aqui estranha. Ok? Chutes sobre o que vai acabar sendo válido aqui. Algo que conecta todos os protagonistas até agora nessa história que estou desenhando aqui. Algo a ver com?
Fala de novo? Lagrange. Lagrange. Não, o Lagrange foi dado. Agora estamos entrando na ideias de Nether. Praticamente tudo que temos feito até agora é grande coisa sobre Galois. E talvez antes de terminar essa aula, não essa aula, desculpa, essa disciplina, vamos conseguir ver uns ponteiros assim possíveis futuros. Até tem uma disciplininha onde investigamos isso aqui, chamada estruturas algébricas. Mas isso vai ser assim o outro da disciplina. Agora tenho suficiente coisa na minha mesa para conseguir chutar coisas. Antes eu tinha subconjuntos e vocês chutaram bem que tal que é subgrupo, que tal que é um subgrupo normal. Ok, aconteceu umas coisas, outras coisas não aconteceram. Essa normalidade aqui não aconteceu. No outro lado aconteceu tanto, foi um subgrupo normal até. Mas ainda tem os protagonistas aqui, essas coisas que estou vendo, que faz sentido alegar algo. Porque tem pelo menos agora, eu comecei com quantos grupos? 2. E agora ganhei mais 2. Quais são eles? O que não é um grupo. Já, ok. Foi mal. Ele é um subgrupo, mas. Não. Sendo subgrupo, eu posso ver ele como um grupo. Se eu me limitar no universinho dele, ele é um grupinho. Ok, beleza. Mas, ok. Tem esse grupo também. Esse cara aqui é um grupo? Não é um subgrupo disso, certo? A única dessas coclases que é um subgrupo é esse cara aqui. Mas, ok, Yasmin aqui focou nesse cara, de fato ele é um grupo, então agora tenho mais um grupo, mas tenho mais grupos ainda. E esse não vai acabar sendo um dos interessantes aqui. Na verdade foi interessante demais, porque ajudou para eu chegar até aqui, mas quais são os grupos novos que tem aqui? Como é? Não é conjunto, né? Como é o nome dele? Não? O cara e o C dele é uma partição. Mas qual é o nome dele? Esquecemos essa construção importantíssima em toda a álgebra. O grupo quociente. Tu falou que a primeira palavra não foi grupo, foi o quê? O quê? Só quociente? Certo? É o grupo quociente, certo? A gente conhece o conjunto quociente, esse foi o grupo quociente porque ele acabou sendo um grupo. Como simbolizamos esse grupo quociente? Eu vou pegar essa coisa aqui. Alguém lembra a notação, pelo menos? Até o nome é indicativo de como a gente denota. Então, qual seria o numerador aqui? O A, muito bem. Então, se eu pegar o A, qual seria o quociente aqui? Ok. Onde que fica esse grupo aqui? É esse. Tem esse e esse. E aqui eu vou alegar. A coisa óbvia para alegar. Eu já sabia disso, né? Ele é um novo grupinho da minha história. Aqui agora tinha o A, tinha o B, ok, chegou o kernel. Agora tenho esse, que mais eu tenho? Não, é tão óbvio pela maneira que tenho desenhado isso. Francisco, fala de novo. Do quociente, para onde? Para o B? Não? Um segundo. Não é a coisa. Ok, sim, mas não é o ponto critical. Jamile? Não. Entre quem? Entre o quociente e o B é a mesma coisa. Tu falou monomorfismo, é isso? Ok, quero algo mais. Tem mais algo melhor. Esqueçam o B. Eu descobri um novo grupinho. A imagem do Fi. Esse cara aqui, era tão spoiler pelas cores. Esse cara aqui, que tem um, dois, três, quatro caras, é esse, entre aspas,
Ok, ou seja, grande homework. Grandíssima conclusão aqui. Ok. Façam esses homeworks. Estão acumulando demais na álgebra e um belo momento vai ser impossível de fazer tudo isso. Nenhuma das coisas, tipo, com todas essas meio spoilers, meio guias, meio dicas que tinham dado, nenhuma dessas coisas é difícil. Mas você entende melhor se você fazer mesmo, obviamente. Então a ideia é que descobrimos, como grande spoiler também, vou voltar nisso. Isso já está no homework, na verdade. No final das contas, a gente começou como um kernel e a gente acabou conseguindo um certo subgrupo normal. A pergunta é se o desafio é conseguir o contrário. Se eu começar com um subgrupo normal de alguém, conseguir um kernel, e faz parte desse desafio a formalizar o enunciado, porque, tipo, como assim kernel? Para falar de kernel, eu preciso o que mais que eu não tenho ainda? Um homomorfismo, certo? Ainda pior agora, para falar de um morfismo, preciso possivelmente um outro grupo, porque se eu te dei apenas um subgrupo normal, significa que eu te dei esses caras, certo? Cadê o homomorfismo, cadê blá blá? Então, o desafio aqui é entender o que está acontecendo e definir o que falta para falar, sim. Então, começando com esse normal, de fato corresponde de um kernel de tal homomorfismo para tal grupo. Então, o desafio aqui é entender quem vai ser o fim e quem vai ser e para onde que ele vai, certo? Ou talvez para onde que ele sai. É para fazer isso da maneira tipo sacana, assim, para roubar, porque tem uma maneira bem fácil de roubar nisso daí. Se você pensou, não estou falando que é difícil, mas se você pensou a ideia, não estou falando que é difícil. Tem pessoas que vão demorar a perceber isso, tem pessoas que vão falar, ok, é só fazer isso, certo? Mas é só fazer isso mesmo que funciona. E depois você precisa verificar que essa coisa que talvez, não sei se é o que tu percebeu, né, certo? Mas não falei aqui para não dar muito spoiler. Sim. Como é? E não faz sentido ver isso agora. Tipo, ok, pode relembrar, mas já falamos sobre isso, pode rever no Zully, pode perguntar qualquer coisa. Não vou precisar disso mais para essa aula, esse é o meu ponto. Então, não vamos analisar isso agora. Mas a imagem aqui seria aqui. É esse cara, esse cara, esse cara e esse cara, onde a gente opera entre as coclasses nessa maneira. Ok? Curto lembrete. Ok. Algo mais? Ok. Tem ainda mais coisas, obviamente a teoria dos grupos não para, mas e a gente vai voltar em algum momento para falar assim umas certas direções que a gente pode ver, vou atribuir umas coisas auxiliares para quem quer investigar mais, mas hoje é o dia para começar a falar sobre outras estruturas algébricas, finalmente. Ok, então vamos lá. Estruturas algébricas. Porque por enquanto conhecemos os grupos. Não, mas o ponto mais critical é outro. A gente não vai entrar tanto em nenhuma outra além dos grupos. Não é porque os grupos são os mais importantes, ok? É uma ferramenta boa, assim, pedagogicamente falando, para a gente entender umas ideias algébricas. E eu espero que com todo esse trabalho que a gente fez aqui durante o semestre, eu vou conseguir umas respostas legais até sobre novas estruturas algébricas e sempre, porque vocês se interessam sobre provas escritas, nas provas escritas eu procuro cair uma estrutura algébrica que a gente nunca viu. Eu defino qual é e eu pergunto umas coisinhas sobre ela. A ideia é testar se a gente elaborou suficientemente esse pensamento algébrico que a gente precisa elaborar nessa disciplininha. Então, quero começar lembrando que era um grupo, na verdade, ok? Onde
o grupo acabou sendo uma certa conjuntinho munida com umas operações. Eu vou escrever assim, ok? E as operações que eu tinha, quais são os tipos? Espero que todo mundo sabe disso agora. A primeira era binária. A outra era apenas um G, que até eu sei como posso encaixar ele para ser uma setinha também. Como posso fazer isso? Não é? O unit, certo? Poderia haver isso assim, se eu quisesse. Na outra disciplina a gente vai ver grandes vantagens de fazer isso, mas nessa não temos tempo para isso. Eu fujo demais. Alguém vai me matar se eu fazer isso aqui. Então, e a outra seria G para G. Ok, esses são os tipos dos componentes que eu tenho num grupo. Que eu posso chamar, sei lá, de op, a identidade e a identidade do grupo, certo? E os inversos, ok, aqui eu dei outros nomes, baguncei um pouco, mas tudo bem. E não terminou minha definição de grupo, o que mais tem? As leis, obviamente. Mais leis. Pois as leis. Quais são as leis que tem nos grupos? Sim. Ele é uma lei chamada associativa, uma lei chamada identidades e uma lei chamada inversos, ok? Para confundir com essa ideia. A associativa está falando que a minha operação binária é associativa. A identidade está falando que esse bichinho que o unit lá escolheu aqui no G, esse cara aqui, merece o nome de identidade tanto esquerda quanto direita. E esse cara está falando para mim o que é nesse. Alguém vai explicar? Hoje eu contemplei voltar para casa porque esqueci meu café, mas acabei não perdendo, sim. Não esqueci essa vez o adaptador, mas esqueci o café. Minha garganta me matando. Bora lá, me ajudem. O que seria a lei de inverso aqui? Como? Que é algo para com o inverso da identidade? Um segundo. Tu falou com o inverso como se o tipo de inverso foi também um G. O inverso o que é? Uma operação. Ok. Ok, tu tá falando tá certo. Eu queria falar a mesma coisa, ok? Algo equivalente ao que tu tá falando, onde eu destaco que cada uma dessas coisas fala algo sobre cada um desses caras aqui. Então, é assim que eu falei essa atividade. Você vai falar o quê? Esse carinha aqui, o primeiro protagonista, vai ter dois ou três protagonistas, isso é meio estranho, mas enfim, o primeiro protagonista do grupo é associativo, beleza? O segundo protagonista do grupo merece o nome de identidade, ok? E o terceiro protagonista faz o quê? Não posso falar que ele é inverso. Inverso de quem? Ele? Ele retorna inversos, certo? Isso. O que ele retorna merece o nome de inverso da sua entrada, ok? Bem, então cada uma lei fala algo sobre isso. E agora a pergunta é, uma maneira fácil de procurar outras estruturas algébricas, se a gente já conhece uma, é coisas que posso adicionar aqui ou coisas que posso remover aqui, para ver se faz sentido estudar essas outras estruturas. E espero que é meio óbvio, a gente na verdade já conheceu mais uma estrutura que tinha os mesmos componentes, mas uma extra lei. Qual era? Os grupos abelianos são comutativos. Tem mais uma coisinha aqui de comutatividade, que é legal que é essa, para o primeiro protagonista tem mais uma propriedade legal, ele é comutativo. Agora, espero que entendemos que adicionando mais coisas, sendo mais leis ou mais operações, eu posso acabar perdendo coisas que eram grupos. Por quê? Vou perder, assim que eu vou adicionar ela, por exemplo, vou perder todos os grupos, me ajudem, não comutativos, certo? Eu vou ganhar, então, o quê?
Porque eu estou perdendo modelos. Esses são chamados modelos, certo? Posso ver como a especificação, as implementações das especificações, modelos dessa teoria lá, são desses axiomas lá, dessas leis, são o que a gente chama de grupos. Então, adicionando mais leis, eu estou perdendo modelos, mas estou ganhando o quê? Como é? Ou seja, mais teoremas. Minha teoria fica maior. Eu consigo demonstrar mais coisas sobre meus bichinhos, só que agora meus bichinhos são menos. Então, não é exatamente nem vantagem nem desvantagem. Faz sentido fazer isso, ok? Então, vou falar, peraí. Caso que eu conseguir com o grupo comutativo, eu consigo inferir mais propriedades ainda, uma teoria mais rica. Ela é aplicável em menos coisas. Beleza? Sim, André. Os teoremas que a gente demonstrou antes servem para isso também, né? Com certeza, não vou perder nada, porque em nenhum dos nossos teoremas, exceto se você começar um teorema a falar, suponha que um grupo não é comutativo, certo? Cuidado, a gente não tinha uma lei proibindo comutativos, a gente simplesmente não tinha nenhuma lei sobre comutatividade, ok? Então, nossos grupos serão não necessariamente comutativos, ok? Então, sim, eu não vou perder nenhum teorema. Inclusive, as próprias demonstrações vão continuar compilando no jeito que estão, certo? Faz sentido isso para todos? Ok. Então, faz sentido arrumar assim, uma hierarquia de estruturas algébricas, porque talvez até a gente demonstrou certas coisas em grupos, onde, por exemplo, a gente não precisou usar os inversos. E faz sentido ver, então, peraí, será que tem uma teoria interessante, uma estrutura algébrica com menos coisas? Esse barulho aqui, sabe onde está? É aqui dentro ou fora? Fora, ok. Ainda bem. Ok, vamos lá. Então, vou definir agora vou regressar, faz sentido isso? É continuar vendo cada vez uma menos coisas, apagando as leis. Então, aqui vai ser o seguinte. Se eu estou até aqui, vou chamar de monoide. Então, o que seria um monoide? Muitas pessoas falam, é um grupo sem inversos. Primeiramente, não. Tem um type para você falar um grupo que blá, blá, blá. Porque o tipo dele vai ser diferente, os componentes dele são diferentes. Segundamente, se você falar sem inversos, você obriga que ele não tenha inversos. Mas talvez ele vai ter inversos, certo? A ideia é, então, vamos lá, o tipo do monoide, todas essas estruturas algébricas têm sempre essa forma. Um conjuntinho que vai acabar sendo, ou um tipo que vai acabar sendo o carrier set, ou carrier type da estrutura algébrica, uma ou mais operações em cima desse tipo, em áreas, podem variar as aridades. Já aqui temos uma binária, uma zero-área e uma unária, no exemplo de grupos, e um bocado de leis. Começam certas brigas sobre qual é a definição raiz e correta de álgebra, blá, blá, onde um certo ponto de vista você pode ainda mais obrigar que todas as leis precisam ser descritas como apenas equações. A álgebra gosta muito de equações, certo? Trabalha com equações. Se alguma das leis existe um cara, sei lá, tal, que para todo cara essa coisa ou essa e não aquela coisa, ok, beleza, é uma lei, mas não é uma coisa muito algébrica nesse sentido que eu estou falando. A álgebra, quando começou, não tinha percebido que ela mesmo se interessa demais nas equações, e por isso a galera, socialmente falando, acabou estudando junto outras coisas que parecem algébricas nesse sentido, mas tem umas leis que não são descrevíveis como equações. Aquelas que eu vou mencionar aqui vão ser quase todas só com equações, e a gente vai ver mais uma ou duas que vão sair um pouco dessa restrição. Os algébricos bem raízes, bem tradicionais e antigaços e tudo mais, vão falar tudo isso à álgebra. Abre o livro de álgebra, está lá capítulo 8 dedicado nessa estrutura, então ela é álgebra assim. Vamos lá, Jamile. Todas essas leis que a gente viu nos grupos, nessa formulação aqui, seriam aceitas para até os mais cuidadosos de cuidado álgebra são equações. Mas a gente viu até, estudando grupos, umas definições alternativas, que inclusive são mais comuns em livros que você vai ver, onde falam grupo é um bichinho com uma operação binária, tal que. E agora, para descrever essas duas leis aqui, você vai precisar sair
das equações. Porque a primeira vai ser o quê? Existe um cara, já saiu, tal que blá blá, e essa seria o quê? Para todo U, existe uma linha, tal que blá blá. Certo? Mas, então, alguém poderia falar, peraí, essa estrutura não é algébrica? E a gente chega também para defender isso também. Não, 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 na verdade porque tudo que ele está estudando, eu estava estudando também, basta só reformular, reorganizar um pouco a ideia, cada coisa que era grupo para ele, eu posso traduzir para meu grupo e vice-versa. Mas existem outras estruturas onde não é possível fazer essa reorganização. De fato, as leis delas não são de jeito nenhum. Não basta você adicionar, sei lá, mais um protagonista e mexer um pouco e sair disso. E uma delas é uma das mais famosas, a gente vai chegar nela também. Mas essas que eu vou ver agora, todas são algébricas. Aqui eu vou ter para um monoide uma operação e um bichinho destacado. E os tipos vão ser exatamente esses aqui. O monoide, então, pelos nomes que eu escrevi aqui, acho que dá para entender o que seria. Seria exatamente isso. Não sei onde escrever isso, tá bom. Sim. Dá para fazer o quê? Ok. Esse precisa ser entre aspas. Ok? Porque para ser um monoide, ele tem type error, certo? Mas o que a gente está percebendo aqui é que existe um processo, esse processo é muito importante, que ele é chamado esquecimento, onde te leva de umas estruturas para outras, simplesmente a única coisa que você precisa fazer é fechar teus olhos sobre algo, esquecer que tem algo lá. Então, esse forgetful coisa é que te leva para um grupo, para um monoide, simplesmente falando, esqueça essa parte aqui. E junto com ela, obviamente, você vai esquecer essa lei também. Ok? E agora você é monoide. Ok? Faz sentido? E continuando mutilando mais meus bichinhos, vou chegar a... Ok, vou escrever assim. Um rascunho para vocês entenderem a ideia geral. Tenho associatividade. Tenho identidade. Tenho inversos. Data hyperor, porque olha, essa aqui... Não, calma. Data hyperor, porque aqui tenho 4 coisas. Aqui chama 4 tupla. E essa aqui é uma 3 tupla. Então, como que eu vou falar a mesma coisa? Preciso projetar esses 3 caras aqui, juntar numa triplinha e agora tem um grupo. Desculpa, monoide. Então, tem hyperor. Toda essa bagunça é para evitar o hyperor. Toda essa coisa pode acontecer automaticamente. E quando você trabalha no Plufacil e tudo mais, existe esse question. Se eu estou precisando... eu demonstrei algo sobre monoides. Na minha mesa caiu um grupo. Eu não quero fazer manualmente tudo isso. Eu posso aplicar o teorema. Ele vai pegar meu sisteminha vai pegar o meu... ia falar aqui, meu grupo, certo? Que caiu na minha mesa. Vai fazer o type coercion da mesma maneira que quando em C você quer usar uma função que está esperando, sei lá, float, e você dá para ela um int, vai fazer o type coercion, o int vai virar float, e você não precisa fazer isso manualmente, ok? Por isso que você pode e você deve ser capaz de aplicar um teorema numa estrutura mais geral, num modelo de uma estrutura mais específica, sempre se precisar preocupar com isso. Mas tecnicamente, o fato é que isso é invisível para ti, e os matemáticos vão falar a mesma coisa. Como ele é um monoide, então, como ele é um grupo, então ele é um monoide. Ok, não é, mas se a gente começar a escrever todos esses detalhes, a gente vai morrer, certo? Então não vai valer a pena. Sim, Yasmin. Obrigado. Na verdade, eu vou apagar tudo isso, porque não vale a pena gastar tanta tinta. Eu vou escrever aqui um rascunho sobre o que acontece sobre essas estruturas, descendo cada vez. Então, aqui é o grupo, certo? Na verdade, aqui tem até comutatividade. Então, vamos lá. Essa coisa toda, se eu pegar até aqui, até o final, é um grupo comutativo abeliano. Se eu pegar até a terceira, é o quê?
Uhum. Se eu pegar até a segunda monoide, se eu pegar até a primeira, já sabe? Semigrupo. Não sei se é monoide. Entendo muito bem tua ideia. A palavra semigrupo, ok, é para ser o quê? Metade do grupo. Se você pensar no grupo como tendo quatro propriedades, quatro leis, que muita galera pensa assim, porque considera que existe uma primeira lei, é fechado pela operação. Com o nosso estabelecimento, isso, se eu falar que é operação, eu sei que é de G cross G para G. Então, essa lei não faz sendo considerada. Então, para nós, aqui nessas disciplinas e tudo mais, os grupos têm três bichinhos, três operações e três leis. Se você pensar que você precisa tomar cuidado com esse tipo de coisas que nos fundamentos cuidam para nós, você vai falar, talvez, em vários livros, vai ver, tem quatro leis de grupos. Primeiramente, o grupo é fechado sobre sua operação. Dá, se não fosse, não seria operação. Tá? Então, não é exatamente uma lei. Segunda, tá lá, quatro leis. Então, quando você chega no semigrupo, tem duas leis. Fechado pela operação, certo? E a... como é? E a sociedade, exatamente. Ok? E agora, para trivializar algo, o matemático nunca vai para lá, vai falar, ok, que tal uma estrutura que não tem nenhuma lei também, mas tem uma separação binária, isso é chamado de magma. Vantagens das magmas, tem um bocado. Desvantagens, você não consegue demonstrar praticamente nada. Porque você só tem uma operação. Pois é, você tem uma operação, você não tem nenhuma lei sobre não, nenhuma equação para te ajudar a demonstrar novas coisas. Alguma coisa você não consegue demonstrar que você não consegue. Não, é esse o ponto, mas você precisa dele porque quando você quer botar um mapa, cartografar todas as estruturas algébricas, você ia sentir uma falta se tá faltando essa coisa lá, ok? Sim? O Magma tem o carry set, tem a operação. Tem operação, mas não tem nenhuma lei. Ok? Então, o que seria uma outra palavra, então, para semigrupo seria um magma associativo. Outra palavra para monoide seria magma associativo com identidade. E para o grupo magma associativo, blá blá blá. Um desses nomes, a maioria desses nomes tem a ver com como que a galera decidiu chamar essas coisas no momento, e no contexto e no conhecimento que a galera tem naquele momento. Muitos deles ficaram assim e a gente continua usando assim, ok? Quero destacar uma ideia sobre, no nosso coração, o que deveria ser o monoide. Ah, qual seria uma coisa característica que eu posso falar de monoides? O que conforto tenho se eu descobrir que eu tenho monoide? Sim? Todos os teoremas de grupos que não envolvem, né? Aqui preciso tomar muito cuidado sobre o que significa envolve, certo? Porque talvez esse envolvido vai ser muito escondido. Mas no caso, essa coisa a gente já descobriu, certo? Se você tem, o caminho contrário é gratuito, o outro você precisa tomar cuidado. Então, se você está começando desde o início a elaborar teorias, faria sentido falar, peraí, qual que é o teorema que estou mostrando? Eu vou precisar tomar cuidado. Se por acaso eu não precisei essa parte, eu vou escrever o código dele, vou implementar esse teorema em outra biblioteca, a biblioteca dos monoides, para ficar mais cuidadoso, certo? Porque assim vou ganhar gratuitamente todo o resto. Boa observação. Qual seria uma outra coisa que no meu coração posso fazer a partir de operar? Todas essas coisas, a principal coisa que tem esse caminho é que começa com uma operação binária e considere extra coisas que posso adicionar nela. E não o único caminho, certo? Eu poderia, mas é o caminho que vamos ver hoje. Eu poderia, sei lá, talvez pular isso, chegar aqui, ou talvez ver uma operação ternária, sei lá, ou ver duas operações binárias, blá blá. Esse caminho alguém pode ver que poderia pensar que é o que acontece se você pegar literalmente a ideia dos grupos que você já conhece e começa a ver o que acontece apagando na ordem que você listou essas listas, acabar apagando. É um desafio grande, Homework, muito bom esse Homework.
responder na seguinte briga. Eu vou fingir que alguém brigou aqui. Como assim apagar? Porque eu falei que eu posso apagar cada uma dessas assim, certo? Nessa ordem. Mas eu poderia apagar, por exemplo, sei lá, só esse cara aqui. A pergunta é, o que seria isso? Não, nem vou falar sobre qual o nome dele, blá blá. A pergunta é, de fato eu posso fazer isso? Posso considerar uma coisa assim? Muito bem. Por quê? Porque a palavra de inverso necessita uma identidade. Pronto, essa briga todos que compraram, homework, brigar contra essa briga. Contra, sim. A primeira reação, gostei que você tenha essa ideia. Como assim? A palavra inverso. Mas a ideia seria procurar, não online, certo? Não roubando, conseguir capturar a ideia de inverso numa maneira que não necessita a identidade. Vocês vão precisar achar uma outra lei que vai acabar vendo essa coisa, você vai falar, ok, então esse é o inverso. Mas sem você ter acesso a uma palavra identidade. Sim, mas sem spoilers. Certo? Se pensar algo, não fale. Entendemos? Então, aqui, o homework aqui seria... Vou escrever isso. Homework. Sem falar ideias agora, faz sentido considerar sei lá, associatividade, por exemplo, e inversos. E dois bangs, porque ninguém acreditou isso no início, como é normal. Ok. Tinha uma dúvida, Yasmin estava com a mão levantada. Espera aí, é para responder algo? Sim, ok, entendi. Qual é a tua resposta? Ok, qual é a resposta? Como é? Habitado, ok. Vamos lá. Assim que eu tenho qualquer coisa desse tipo, certo? Eu sei que é habitado, ok? E quem é o habitante? Nesse caso, a identidade, ok. Queria algo que tenha a ver com a operação. Jamil está com dúvida ou com... Como é? Ok, fale. Não é mais desse, hein? Sim, a ideia, sim, exatamente. Porque nossa própria lei não compilaria com nossa lei. A ideia, então, é procurar achar uma outra lei algébrica, no sentido de equacional, certo? Onde vai acabar sendo equivalente nisso, só que não vai precisar identidades, e mesmo assim você vai ver e falar, ok, esse cara merece de fato o nome de operação inverso. A gente poder, sim, exatamente. Não é muito natural, porque a gente tem identidades, a maneira mais natural para falar de inverso é aproveitar as identidades e falar, ok, retorna a identidade, mas se não tem identidade, ainda mesmo assim, pode ter operação inversa em identidade. Sim, André? Por que você colocou o U ali na identidade dos monoides? Pode ser também, às vezes, ou vem da palavra unit, ou unital. É, às vezes, é mais comum ver U em monoides do que... mas isso é questão de hábito. Poderia ser... o certo seria, na verdade, aqui escrever op e id. Porque estou tentando mostrar poucos hábitos das coisas também. Então, no coração, monoide, me permite operar em... Fale, livre, tem mão, fale aí. Tem um problema, ok, pronto, falar, ok. Como é? Para qual... o caminho está certo, mas quero algo mais geral. Potenciação para quais expoentes? A partir de zero, ok? Se eu estou no semigrupo. Se eu estou num semigrupo. A partir do 1, ok? Porque o que eu precisei para definir a potência zero? Pronto, mas por algum motivo, ok.
Graças ao Livy, pensamos em potências, como se a potência é uma coisa assim mais geral, mas na verdade, posso definir potências, se eu definir antes de potências o que é? Como operar em o quê? Não entendi o módulo. O que significa módulo aqui? Cima. Para mim parece que você falou, sei lá, banana, não entendi nada. Parece muito typer, operar. Tá, ok. Vai ser. Tá, se você conseguir identificar bem o que tu queria falar, mande no Júlio. Ah, eu posso operar em listas finitas. Basta eu saber um monoide. No semigrupo, posso operar em listas finitas. No semigrupo, qual a diferença? Exatamente, habitadas. Muitas vezes, infelizmente, chamado non-empty list, mas se quero falar inhabited list, vou escrever listas habitadas. Finitas, tá? Vamos lá. Não sei de quem é a culpa isso. E, inclusive não tinha percebido isso até que caiu numa prova. E tem um aluno que tinha entendido que o dado era que não é habitado. Mas era, na verdade, toda a prova era em inglês, então era inhabited. Mas, enfim, a partir disso eu comecei a dar esse aviso. Habitada. E não, quero descer aqui para o Abeliano. O que eu posso operar? Que muda? Infinitas? Calma aí. Set. Como é? Set. Não, set é outra coisa que fica entre lista e set. Como chama? Como é? Não, strings, não. O que fica, qual a estrutura fica, qual a ideia, qual tipo fica entre conjunto e lista? Tá? A gente falou um pouco sobre isso, né? Não é sequência, sequência é como se fosse uma lista infinita. Sacolas. Exatamente. Bugs, ok? Lembramos que sacola não. Também são chamados multisets ou multiconjuntos. É a generalização onde conjunto não sabe não tem nem ordem dos meus membros, nem multiplicidade, certo? Não pode pertencer muitas vezes, não pode pertencer na terceira posição. Multiset continua não tendo posições, mas você pergunta para um multiset quantas vezes pertence o 3 a você, fala o 3 pertence nenhuma vez, mas o 5 pertence 8 vezes. Okay? É um tipo muito usado na computação, porque muitas vezes os seus algoritmos, você precisa exatamente de uma coisa que é capaz de harmonizar sem se preocupar com qual ordem que eu estou fazendo. A estrutura de dados ideal para usar nesse caso é um multiset, também chamado bug, ou... na verdade, multiset ou bug, acabou a lista. Então, por que eu posso fazer isso no Abel? Porque exatamente no Abeliano tem a comutatividade além de assertividade e além de identidades. Então, até se você me dar uma sacola vazia para falar opere essa sacola vazia, eu vou tornar a identidade. E se você me dá um sacola com um bocado de membros, às vezes coisas podem ser repetidas ou não, eu não preciso saber qual ordem que vou receber essas, porque tem a comutatividade, não importa, certo? Então, aqui seria afinida também. Ok, continuando, um segundo. Como é? Em grupo seria 7. Em grupo, o que você ganha no teu coração, praticamente,
é que você tem uma maneira de ter um ponto de reescrever uns cálculos, onde eu vou usar a notação de barrinha para os inversos. Você pode escrever coisas como essas, x, sei lá, u, v, x inverso, u inverso, x, sei lá, v inverso, blá, blá. E você tem um sistema, um cálculo mesmo, onde acaba sempre fazendo reescrita simples, onde, como ia ser uma reescrita simples aqui? Ok, aqui não tem nenhuma, mas vamos botar um V aqui, ok, e um X' aqui, para ficar mais interessante. Então, o próximo passo seria o quê? Você procurar esse regex aqui, do teu sistema de reescrever, vai apagar esse cara, efetivamente você vai substituir com E. E agora você vai ter uma outra regra de reescrita falando que o E, junto com qualquer coisa, simplesmente some, na esquerda ou na direita. E agora vai aparecer um novo padrão, esses caras vão se apagar, e pronto, tem esse sisteminha para escrever. É bem útil visualizar assim as operações de um grupo. Então, no final das contas, quando você quer descrever um termo dentro de um grupo, o termo sempre acaba sendo uma coisa dessas, e existe uma forma canônica, da mesma maneira que existe uma forma canônica para calcular a soma de dois naturais. Você bota, sei lá, o SS de 0 mais o SSS de 0, faz suas escritas, blá, 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 chegou na forma canônica lá, e da mesma maneira você chega num certo... não vai ser exatamente único como estava nos naturais, então talvez o canônico não é a palavra legal aqui, mas normaliza esse cálculo. Ele chega no resultado. Ok. Vou dar mais uma... Na verdade, sim, vou dar mais uma estrutura que vai sair desse padrão, porque finalmente eu vou ter duas operações. E eu vou começar, então... Essa estrutura vai lembrar algo para vocês, para quem estava aqui semestre passado. Vou pegar uma coisa que eu vou chamar assim, mas isso não significa que é soma. Da mesma maneira que, sei lá, essa aqui não significa literalmente inversos, isso não significa multiplicação, isso não significa soma, é apenas o que a gente costuma usar para descrever essas coisas. Então, sabemos quais são os tipos que tem aqui, imagino. Esses dois caras são... Alguém? Operações? Tudo é operação. Binárias, isso. Estamos em álgebra, certo? E o 0 e 1 são operações zeroárias. Ou constantes. Então, seria... Eu vou escrever assim, só para vocês se acostumar com essa ideia. Eu vou adicionar isso, mas... É constantes, ok? Leis. Vou chutar aqui. Consultar. Ok. Coisas sociais barra culturais que precisamos saber. Normalmente, quando a galera usa esse simbolozinho aqui, o maisinho, pensa só em coisa comutativa. Enquanto quando usa isso, deixa a possibilidade aberta. Então, vamos lá. O que vai acabar sendo isso? Eu tenho maneira de descrever as leis agora que eu conheço essa nomenclatura, supostamente, ok? Eu tenho maneira de... inclusive aqui faltou escrever também como seria o semigrupo. O semigrupo seria apenas um conjuntinho S, junto com uma operação, ok? Então, tem uma maneira bem econômica, em vez de falar, olha, o mais precisa ser associativo, o mais precisa ter, esse carinha aqui precisa ser identidade do mais. E, esqueci algo. Que esqueci? Alguém pode falar para mim? O inverso, obrigado. Vou botar aqui. Esse menos que eu botei aqui, obviamente, é o menos unário. Ok? Isso vai ser claro aqui, que eu vou escrever o tipo dele também. Então, tenho um menos aqui, unário.
Então, qual o tipo? Como é? Não são reais. É um R. Se você olhar bem, não tem duas linhas aqui, tá? Ah, chutou bem. O nome dessa estrutura que eu estou escrevendo em inglês é ring, em português é anel. Então vamos lá, rings. Vou escrever rings para justificar o R até. No grupo não precisei, nem no monoide. Rings, ok. Vamos lá. Quais serão as leis? Esse menos sumário é só real? Não, tá errado. Obrigado. Opa. Real seria muito errado. De R para R. Ok? É uma operação unária. Ok. As leis eu vou descrever o seguinte, nessa forma, bem econômica. Essa coisinha aqui é um grupo comutativo. É a Bell. Ok? Acabei de falar quantas leis aqui. Quantas? Uhum. É. Quatro leis. Quatro leis. Quatro. Ok. Quatro leis sobre a coisa que estou definindo, certo? Uma sobre. Eu falei que esse cara é associativo, esse cara é a identidade desse, esse é inverso desse, e esse cara também é comutativo. Ok. Vou parar aqui, não. O R junto com o vezes e o 1 é um monoide. Normalmente, se você quer estudar teoria dos anéis, a gente poderia ter começado com anéis, tá? Não tem nenhuma diferença. Em muitos cursos de álgebra começam com anéis. Acho que essas duas seriam as melhores opções pedagogicamente falando. Mas, nesse caso, a gente ia falar, tem essa coisa toda, e tem uma, duas, três, quatro, uma, duas leis, ok? Sabendo que essa coisa é Abel e essa coisa é monoide, se eu parar aqui em minhas leis, beleza que alguém poderia achar tudo isso interessante, mas faria sentido nenhum, porque eu poderia simplesmente estudar os abelianos grupos por aqui, os monoides por lá, e juntar essas duas coisas para ganhar o que por acaso tem essa estrutura dupla. Quando eu estou começando a separar dessa maneira, a gente precisa sentir falta de pelo menos algo que faz o quê? Jamile, como é? Ok, estamos falando de disponibilidade, a gente está falando junta quem? Porque nesse momento, se eu escrever assim, meu mundo, que é um anel, na verdade é feito por dois mundos que não tem nada a ver um com o outro. Ok, tem o mesmo cara, certo? Mas não tem alguma lei que fala como que qualquer uma dessas, estranho, qualquer uma dessas relaciona com qualquer uma dessas. Ok? O mundo aditivo é o mundo multiplicativo. E o que a gente vai ter aqui, de fato, é a distributividade. E essa eu preciso escrever, certo? Então, eu vou escrever como? Para enfatizar que são só equações, os para todos aqui eu vou emitir sempre. Vou escrever só equações. D vezes A mais B. Eu falo vezes mais blá blá. Não é necessariamente multiplicação, aqui são os nomes dos símbolos que estou usando. É igual D vezes A mais D vezes B. E também a outra. Eu não precisaria listar ela se eu soubesse que o que é. Se quem seria o comutativo? Ou se fosse um monoide comutativo, certo? Se minha multiplicação é comutativa, mas eu não sei disso, então eu preciso das duas. E aqui o que eu vou escrever? Então aqui é a distributividade tem muita decoração. Tecnicamente, precisa falar, distribua, sei lá, ao vezes sobre o mais pela esquerda.
mas não, eu não vou escrever tudo isso, não. Ok? E essas coisas aqui não são azuis, não são apelidos, blá blá, não são salvo tinta, são oficiais, são leis. Ok, dúvida? Sim, Francisco? Sobre o ring de defesa, só podem ter mais duas operacionalidades ou podem ter mais? Vou te devolver tua pergunta. O grupo pode ter mais operações? Se eu falar os reais como um grupo, tem mais operações reais. Não tem nada a ver com o grupo, certo? No mesmo, o fato é que num cara certo a gente pode definir um bocado de operações, beleza? Mas ring, um ring seria isso. Agora, se você achar no cara certo e definir mais operações, beleza, mas não vão fazer parte dele como anel. Faz sentido? Acho que tu tinha perguntado a mesma coisa sobre os grupos em algum momento. Tenho essa memória, talvez a memória é falsa. André, A ordem de melodia das operações, de fazer o que as operações? digamos que eu dou uma cara para esse anel. Falo que o R é os reais e eu dou todas as coisas. Ok? A ordem que eu vou operar as coisas. Continuo sem entender. Seguir uma lei, tipo, se eu Tu tá falando de precedência? isso precedência Não, não, isso não é lei, isso é, como é? É, Isso faz parte da sintaxe, certo? Não é coisa semântica para demonstrar ou algo, mas faz parte do quando a gente estabelece essas coisas e a gente vai querer estabelecer confortos sintáticos para qualquer anel, para não ficar repetir, nesse anel vai ter precedência soma e no outro vai ter precedência multiplicação. Nem a pau. E a gente vai ter exatamente todos esses confortos, açúcares sintáticos e tudo mais, onde eu vou poder escrever. Agora vamos chegar num conforto importante. Ok, primeiramente, as convenções que sabemos desde criança valem aqui. Então, se escrever A, B mais C dentro de um ring, eu sei que isso significa A multiplicado com B e depois somado com C. Esse depois entre aspas, ok? Faz sentido isso? Ok. Outro conforto. O que vocês acham? E aqui preciso tomar um pouco cuidado. Se por acaso meu R tem números inteiros, não sei o que, eu preciso tomar um cuidado para saber o que está acontecendo e não causar confusão. Porque eu gostaria de escrever 4A mais 3B num anel qualquer. E a pergunta é, na verdade, 3BC. Vamos lá, desafio. O que significa isso? Estou no anel. Ok, é exatamente isso. Precisa tomar cuidado, porque normalmente a gente escreve assim. Um dos acordos sintáticos que a gente faz, além de precedência e de associatividade, a gente faz acordos também de qual seria a operação invisível, de justaposição. Não invisível como f de x, isso é visível, tá? Consigo ver esse espaço. Justaposição é quando eu escrevo fg assim, ok? E aqui tem, vamos lá, essa operação aqui invisível é quem? Não. Como é? Exatamente. É a exponenciação que eu tenho, a potência que eu tenho no grupo abeliano aditivo que está escondido no meu anel. Então, isso de fato significa A mais A mais A mais A. Por outro lado, e essa coisa aqui significa a mesma coisa, mas essa coisa aqui o quê? É a multiplicação do meu anel. Ok? Faz sentido? E agora pode ter confusão, porque alguém pode falar, mas espera aí, quem garante essa associatividade aqui? Por que será que essa coisa sempre é igual ao 3 B mais C? Aqui eu escolhi escrever numa forma onde a justaposição sempre é a potência do grupo abeliano, enquanto o pontinho é a multiplicação do anel. Por que eu tenho isso? Será que é? O livro está apontando lá na distributividade.
Não é gratuito assim, preciso demonstrar isso usando que ferramenta? Eu preciso definir o que significa em geral o NA, e agora que eu falei até o nome que eu vou usar para essa variável, com qual coisa eu vou precisar usar para demonstrar esse tipo de coisas? Indução, certo? Ok. Ah, indução. Só que, cuidado, preciso tomar, considerar também que, sendo num grupo abeliano e tudo mais, eu tenho potências negativas também. Então, posso escrever também A menos B, posso escrever 3AB menos 2C, UT, e sei lá o quê. Tudo isso faz sentido. Ok? Bem, e agora a grande pergunta. ah, que é o momento onde vocês vão me convencer se tudo que a gente tem feito valeu a pena ou não. Então, cuidado aí. Ah, quero cada um de vocês escrever duas coisas. 4 coisas. Aham. Definições. Você começa a estudar, você abre um livro onde o foco dele é teoria dos monoides. E você chega no momento que vai definir submonoides. E você chega no momento que vai definir o morfismo de monoide. O que você está achando que vai ser a definição? Minha expectativa é que vocês vão acertar as 4 coisas. De primeira. Claramente de primeira. Se não, literalmente, o trabalho de um semestre inteiro não valeu a pena, não. Ok, não o semestre inteiro, porque não acabou ainda. Metade do semestre inteiro. Ou seja, metade do semestre. Alguém? Primeira coisa. Na verdade, vamos começar com essa. Coisa mais importante ainda. Homomorfismo de monoide. Quem tem resposta? Débora, bora. Ele quem? Peraí. Vamos lá, vamos tomar cuidado. Para definir algo, você precisa começar estabelecendo o contexto da tua definição. Ele não sei de quem você está falando, não tem nada na mesa. Você precisa introduzir tudo isso como de fato você, sim, como você imagina que seria naquele capítulo do livro de Teoria dos Anéis, chegou homomorfismos, definição, ponto. O que começa depois? Fale? Pode ser, sim. Então, como você ia começar?
Não, não, peraí. Quando eu falo como você ia começar, eu quero você falar a primeira linha da tua definição. Primeira palavra da primeira linha. Como é? Definição, ponto. Primeira linha. Não, peraí. Pense assim na privacidade da tua mente. Não precisa explicar nada. Fale só qual é a primeira palavra depois da palavra definição, ponto. Então, começou aqui. Definição, ponto. Como é? Não, não, pera, vamos pensar que um humano menos computacional vai ler nossa coisa? Vamos falar português? Qual será a primeira palavra? Eu vou devolver o microfone para você para continuar. Alguém quer falar a primeira palavra? Ninguém? Sim? Seja, Obrigado. Como? seja, É. sejam, Aham. Ok. Vamos lá. Então, primeiramente, para definir o homomorfismo entre monoides, eu preciso dois monoides. Então, sejam M, N monoides. Débora, continua. Não, pera, não. Quero calibrar muito a maneira que você está respondendo. Não fale o que você iria fazer. Fale diretamente o que você vai escrever lá. Palavras. Ok. É. Não, peraí. Tu tá. Tá bom, tá bom. Eu tô cobrando uma parte que é. Eu não quero que você deixe lá para pensar que essa parte não é significante, porque acabou valendo muito comunicar essas ideias. Então, você está falando, você quer falar quais são os detalhes por trás. Eu estou cobrando também como a gente vai escrever isso, de uma maneira legível, certo? Então, sejam MN monoides. Eu preciso mais contexto ou já posso falar quem é o homomorfismo aqui? Eu não tenho o bicho que eu vou acabar falando que esse cara é homomorfismo se é somente se faz essas coisas. Eu não preciso desse bichinho também. Então não terminou o meu contexto ainda. Ok. Poderia continuar na mesma frase, mas não sei. Separei assim. Sejam. De quem fale? Ok. Qual é o tipo da minha filha aqui, nesse momento? Aham, e qual é o nome disso? Função. É uma função do conjunto TRDM para o conjunto blá blá. E aí, chamamos φ é um homomorfismo se é somente se, exatamente. E agora, Débora, falei. Ok, o que significa isso? Sim, esqueça só os para todos. Se você conseguir escrever isso sem para todos, tipo, vão ser implícitos. Quero só as equações. Aham. Fim, na verdade não é F, né? Ok. Operado com. Ah, isso não é operado, aplicado. Ok. Aham. Ok. Operando em qual operação? Eu tenho dois monoides. Muito bem. Operado com B. Essa operação é onde? Muito bem. Ok. Muito bem. Isso
provavelmente num livro que só quer estudar isso, nem ia falar os apelidos legais sobre como chama isso, ia falar essa coisa acontece, mas a gente sabe que isso significa que a FIC respeita a operação do monoide, binária, e o que significaria respeitar também a identidade, o unit dele? Não, na parte dos grupos tinha 3 coisas. Aqui, quantos vou ter? Certo, qual a segunda? Então, o que eu vou escrever? Fale para mim. Ok. Ok? Para todos? Obviamente, essas equações aqui que eu tenho acontecem em qual mundo? Só tem 2 aqui. No N, ok? Tá? O que significa respeitar a suscetibilidade? Cuidado. Espera aí, tem... me dê um exemplo de uma FIC que não respeita... tem taipero lá. Por que tem taipero? O que a FIC respeita ou não respeita são operações. A suscetibilidade não é uma operação. Uma lei da operação. Poderia a FIC quebrar essa lei? Faz sentido falar que FI satisfaz ou não satisfaz essa lei? Não, porque quem satisfaz ou não satisfaz essas leis são as operações, certo? Então, não faz sentido falar, sei lá, que a FI... Quando a gente fala respeita o ID, o IN, talvez um probleminha, porque eu escolhi, que eu falei para confundir vocês, acabou confundindo o André, os mesmos nomes aqui, certo? Mas quando eu falo FI respeita o ID, não é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, certo? Respeita as equações não podem ser quebradas na parte... Qual seria o quebramento de uma suscetibilidade? Significaria o quê? Que dentro do mundo do N, você acabou achando talvez um feed A, que é operado com feed B, e operado, sei lá, com feed C assim, não seria igual com o contrário, mas isso não tem como acontecer, porque o monoide é associativo. E esses caras todos, os 3, esqueça quem são, os 3 são moradores de um mundo associativo. Então, afim, não tem nem como respeitar, né? Não tem nada a ver com isso. Certo? Ok. O morfismo de Ring vai ser um pouco mais complicado, mas não tanto. Seria o quê? O fi... Blá blá, tudo isso agora aprendemos depois dessa. Agora blá blá. Importantíssimo esse blá blá. E eu vou ter que o fi vai respeitar o XY vai ser phi de x. Eu vou começar a usar os confortos de não mencionar os simbolizinhos aqui. Vai ter o phi de x mais y, blá blá, e vai ter o phi de 0, vai ser o outro 0, e o phi de 1 vai ser o outro 1, e por aí vai, ok? Bem, e os inversos também, o phi de menos x precisa ser o menos de phi de x, e agora faltou nada. E distributividade? André? Exatamente, acabou. O morfismo seria isso. Agora, a grande pergunta. O que significaria monomorfismo de monoide? Existem 2 perguntas que alguém poderia chutar aqui. 2 respostas, desculpa, que alguém poderia chutar essa pergunta. Uma correta e uma incorreta. Qual a correta? Breno? Muito bem. Cancelável quando considera qual operação? E quais bichos? Essa. O que eu estou compondo quem com quem? Quais são os tipos dessas coisas que estou compondo? Não, peraí. Tu falou que a operação é composição. Então a pergunta é que tipo de coisas vai ter nos 2 lados da composição? Não. Qual é? Homomorfismos. Se eu falar funções, eu perdi a ideia. Homomorfismo seria cancelável, significa que se eu compor ele com outro homomorfismo e dar igual, blá, blá, eu posso cancelar esses 2. Mas tudo lá precisa ser homomorfismo. Homomorfismo de quê? De monoide, ou de anel e tudo mais. E agora posso me perguntar, será que aqui também
tenho essa correspondência? Será que aqui acontece, por sorte, coincidência, blá, blá, que as leis do meu mundo obrigam que é um monomorfismo injetivo e que qualquer homomorfismo injetivo é monomorfismo? Então, todas essas perguntas que a gente tinha antes para demonstrar como teoremas, que eu falei que são teoremas aqui, em algum lugar eu falei isso, eu sei, essas. E também, mais uma coisa, ainda bem que eu lembrei isso aqui, seria, olha, F iso, será que demonstrar no mundo dos grupos também que isso seria o quê? F bijetivo. Novamente, pela, sei lá, cansei de contar às vezes, não são definições, são teoremas. Acontece que esses teoremas são válidos no mundo do grupo, e como é um dos mais estudados, estão saindo como se fossem definições. Não são. Então, um dos cômodos para agora é descobrir pelo menos um mundo desses que estamos estudando, onde pelo menos uma das coisas não vale. Okay? Para apreciar que de fato faz sentido diferenciar sobre essas noções. O Sabonoide e o Sabring vai ficar para o Zuli. Postem suas ideias escritas bem, com contextinhos e tudo mais, sem como consejam para ver pelo menos uma delas para ver ficar bonitinha. Sim. Como é? É meio óbvio, não é? É meio óbvio. É por isso que não escrevi. Ah, tá. Ok, quer que eu escreva? Não, Júlio. Só vai sair. Não, eu cansei. Eu falei por aí, vai. Alguém falou do menos, de fato tinha esquecido dele, mas tudo bem. Francisco? Como é? Não é homofismo. Não vai ser homofismo, acabou. A definição é que respeita quem é o zero aqui, quem é o zero lá, preciso mandar o zero aqui para o zero lá. Certo? Não pode falar, as duas têm o mesmo tipo. A mesma coisa você poderia falar, as duas têm o mesmo tipo. Não, mas tem outro papel dentro do mundo deles. Eles têm outro papel para cumprir. Então, esse cara que cumpre esse papel, você precisa mandar para o cara que cumpre o correspondente papel na outra estrutura. Ok? Acabam, está bem atrasados, 51 horas. Clicker super rápido e a gente já vai. Ainda voltando para a ideia de simetrias nos grupos e tudo mais, esse clicker a gente não fez ainda, que é importante. Quantas simetrias você tem a gente já estudou num triângulo, simetrias todas, a gente descobriu que ele era simétrico com uma coisa, blá blá. A mesma pergunta agora sobre o quadrado. Ok? Quantas simetrias tem? As respostas são A, B, C, D. Tem 8, tem 9, tem 16, tem 24. Vamos voltar agora. As simetrias de eu correspondente de grupinho, então, com a ordem dele. Bora.